alunos, sejam bem-vindos ao itinerário formativo de Linguagem e Suas Tecnologias. Eu sou Milena Marães, professora de língua portuguesa. É um prazer tê-los aqui, mas eu não estou sozinha, eu tenho mais alguém comigo. Novamente, reitero as boas-vindas da professora Milena. Sejam bem-vindos ao itinerário formativo de aprofundamento da área de linguagem. Eu sou o professor Paulo Ricardo, seu professor de Educação Física. Estarei junto com vocês nesta que é mais uma oportunidade de aprender muito mais sobre diversos conteúdos. E, falando sobre aprender, vamos ver o que nós temos por objeto de conhecimento para essa nossa aula? Vamos lá? Bom, na aula de número 1, nós temos aí por objeto de conhecimento diferentes linguagens e suas semioses. E o nosso detalhamento, criação de vídeos curtos que apresentem as diversidades de modos de vida dos povos originários na Amazônia. Muito bom. O que isso quer dizer? Bom, a gente pode ficar cheio de dúvidas, curiosidades, expectativas, mas nós vamos sanar todas elas ao longo desta nossa aula. Sem mais delongas, vamos de aula? Vamos gente! Lá. Bom, alunos, sejam novamente bem-vindos ao nosso itinerário formativo de aprofundamento da área de linguagens e suas tecnologias. Bom, nós iremos conversar aqui sobre muitas coisas, mas antes nós queremos trazer algumas questões norteadoras, algumas dúvidas que de repente podem surgir. O nosso objeto de conhecimento fala ali sobre povos originários. E aí, a primeira dúvida que de repente pode surgir, professora Milena, é esta que aparece para a gente. Afinal, quem são os povos da floresta? Você sabe, professor? Bom, essa é uma dúvida que a gente pode ficar ali martelando, pensando quem são esses povos da floresta, mas se a gente olhar, de repente, olha só, essa outra que aparece lá, qual a nossa origem? Bom, será que nós, do Amazonas, temos origem em relação aos povos da Amazônia, né, da floresta, ali os povos originários? Sim, ou ainda, de repente, a cor da minha pele, né? A gente tem a cor da pele um pouco diferente. Será que a nossa origem é a mesma? Será que nós viemos aí desses povos da floresta? Perfeito. E temos mais, professor. Vamos ver a nossa próxima pergunta. Existe ou qual o jeito certo de falar? E agora, professor, será que existe? Puxa vida, se a gente for juntar e for responder... Se a gente for responder um pouco da primeira questão, né, poxa, os povos originários, né, os povos da floresta, a nossa origem, o jeito certo de falar, se a gente vem do mesmo povo, a gente juntou com outros povos, o teu jeito, o meu jeito, qual que é o certo? Será que existe? Fica nessa dúvida, né? Será que existe? Já anota aí no teu caderno e guarda essa dúvida que a gente vai responder ao longo da aula, junto com essa última que aparece aqui. Como somos vistos pelas outras culturas? Como é que será que as outras pessoas veem a gente aqui do norte, né? Ou o pessoal do norte olha para o pessoal do sul? Ou, de repente, como que os povos originários enxergam todo esse misto cultural? Bom, falando em misto cultural, a gente trouxe um texto aqui que já aparece para a gente, olha só. A Amazônia, ela é um mosaico cultural, onde as manifestações folclóricas elas expressam tradições indígenas, caboclas e afro-brasileiras. E aí a gente já tem um pouquinho da resposta lá das nossas questões, né? Sobre os povos originários ou os povos da floresta, né? Os indígenas são aí os povos originários, mas a gente tem também esses outros povos, né? Os caboclos, os afro-brasileiros. E aí, para a gente entender o que é um mosaico, porque a gente fala, mas tá, o que é um mosaico? A gente vai entender melhor a ideia com as imagens, não é isso, professor? Já que o senhor trouxe o conceito. Então, a gente consegue perceber aí que esse mosaico basicamente é uma mistura, gente, de povos, não é, professor? Exato. A gente percebe ali as manifestações nas atividades físicas, na dança, nos elementos associados à crença, né, à religião de cada povo, nas expressões artísticas, na forma de falar. A gente falou ali também no começo sobre a forma correta de você falar. Inclusive, prof, quando a gente fala a respeito de um jeito certo de falar, quando a gente estuda a língua portuguesa, a gente acha que existe o jeito certo de falar, e na verdade não, como você está apresentando aí. Perfeito. A comunicação pode ser diferente, mas esse jeito certo de falar não existe. Isso porque a gente precisa respeitar essas culturas, esses povos, né? E a origem de cada um deles. Isso porque cada uma delas, o texto continua, olha só,
Cada uma delas conta histórias de resistência, celebração, conexão com a natureza e características marcantes da identidade amazônica. E se a gente parar para pensar, a gente trouxe a imagem desses povos originários aqui no nosso mosaico cultural, né? Mas outras questões que podem aparecer são essas que surgem agora, professora. Então, nós temos a primeira pergunta. Como essas comunidades são retratadas? Quando vocês param para assistir, por exemplo, a um documentário, como que as pessoas demonstram essas comunidades? Como que você as vê aí, né? Porque uma coisa é quando a gente faz ali, alguém vem do sul, por exemplo, representar essa comunidade, outra situação é quando uma pessoa daqui faz a representação disso. Então, como que elas são aí retratadas? Por isso que é muito importante a gente conhecer o nosso lugar, conhecer a nossa história, a nossa origem e, quem sabe, nós sermos os produtores dessa retratação. Porque eu vou estar não só demonstrando o que eu acho, o que eu penso ou o que eu, de repente, vi em algum lugar, mas algo que eu vivi e que faz parte da minha realidade. E esse é um ponto, talvez, a professora Milena trouxe de forma muito maravilhosa, o porquê de nós, por vezes, enxergarmos, de repente, um indígena com barba. Não sei, de repente pode ser retratado. Achar estranho. É um pouco estranho, tendo em vista que a etnia indígena ela tem ausência de pelos, né? Ela não tem muito pelo como a barba. Mas com a miscigenação, eu também não posso excluir dos povos originários, né? Aqueles que, de repente, apresentam ali a barba. Tem toda uma questão social e política voltada para aí, que não é o tópico da aula, mas eu preciso também ter atenção. Por isso é muito importante, olha, a narrativa feita por eles, ou sobre eles, né? Essa narrativa é feita realmente sobre eles, ou por eles. Por eles. Bom, a gente tem aí outras falas de outras pessoas, às vezes baseada muito nesse conceito de achismo, de opinião, né? Que foge um pouco da realidade desses povos. Inclusive, prof, só para detalhar ali, quando o professor trouxe muito bem o uso dos conectivos ali, quando a gente fala o por, é porque alguém fez, e o sobre é que alguém fez sobre alguém. Sim. Então, são ideias e visões diferentes, como a gente estava falando aqui. Se uma pessoa lá do sul faz uma retratação sobre nós, é uma visão. Se a gente faz uma retratação sobre nós, é outra visão. Então... E nessa perspectiva, essa última questão cabe muito bem, né? O que é mostrado e o que é omitido. Perfeito. O que é realmente reflexo da realidade, o que é de repente ofuscado, aquela irregularidade que é colocada ali para debaixo do tapete, porque vai ficar feio no documentário. Né? Então são pontos que a gente precisa olhar para quando a gente vai falar do nosso lugar, vai falar das nossas origens, das nossas raízes. E baseado nisso, eu trouxe uma questão para você analisar aí, né? E aí onde você mora? Como é o seu lugar? Como você descreveria esse lugar? E eu sei que pode ficar muito complexo você, de repente, do nada, ter que descrever como é o seu lugar, fazer essa narrativa sobre o seu lugar. E aí eu quero que a professora Milena, com sua expertise, com toda a sua experiência na área de linguagens, como é o seu lugar, professora Milena? Conte-me. Então, quando a gente fala de lugar, a gente fala de pertencimento, não é, gente? Porque eu poderia chegar muito bem aqui, o meu lugar tem uma praia, tem isso, tem aquilo, mas quando eu falo qual é o seu lugar, como é o seu lugar, eu estou falando de pertencimento. Então, eu posso dizer que onde eu vivo, o meu lugar, por exemplo, tem uma recepção calorosa, que em outros lugares eu não encontro. Então, eu só encontro essa recepção aqui. O meu lugar é assim, onde eu vivo é assim. Existe um calor imenso aqui para quem mora em Manaus, eu sou de Manaus, mas isso é só um aspecto externo, que eu também posso tratar, mas quando eu falo de lugar, eu não falo só de características, né, do lugar, mas de características que me fazem pertencer. Perfeito. Bom, e aí a gente precisa, percebam que a professora Milena trouxe um outro olhar. Ela poderia falar da geografia da Amazônia e citar o calor, como falou, né? Sim. Onde a gente mora é muito quente, devido ao clima equatorial, que é quente e úmido e tudo mais, mas ela falou sobre um olhar mais voltado para as emoções, os sentimentos, esse sentimento de acolhimento e pertencimento. Algo que precisa estar registrado
quando nós vamos, quem sabe, produzir um vídeo, que é o tópico dessa nossa aula, né? É o detalhamento, aí, o objetivo da nossa aula. Inclusive, o vídeo, prof, pode mostrar essa perspectiva mais emocional numa narrativa, não é isso? Isso. E nesse ponto, a gente quer trazer para vocês a importância da narrativa em um vídeo, na cartela que aparece agora. Somente com a fala é possível construir a ideia proposta na cabeça. É possível criar as imagens descritas e imaginar cada detalhe narrado pela fala. Perfeito? Então a gente pode ter tudo isso que a gente já conversou aqui, toda a exibição, toda a descrição que a gente faz do lugar, mas se não tiver essa narração, vai fazer toda a diferença. E a gente trouxe um exemplo prático para vocês, a gente vai ter um viés do antes e do depois, nesse vídeo que está sendo exibido aí. Percebam, é um vídeo, se a gente olhar, parece um slideshow, né? Um monte de imagens sucessivas, e a gente pode pensar, pode tentar adivinhar o que está acontecendo, né? Bom, parece o cenário amazônico, parece roça, parece ali pesca, pode parecer... Talvez o modo de viver, professor, não é? Pode parecer um monte de coisa e a gente vai conjecturar aqui diversas possibilidades. Porém, quando a gente pensa no aspecto da narrativa, a gente vai perceber que faz toda a diferença. A priori, nós vamos olhar só o vídeo, sem narração. E vamos conhecer alguns conceitos, como esse que já aparece para a gente agora. Muito bem, qual é o conceito de narrativa? A narrativa em vídeos é a estrutura que organiza e apresenta uma história ou mensagem de forma coerente, ou seja, lógica, mas não só isso, envolvente. O telespectador tem que sentir, digamos, né, eu faço parte disso, eu me comovi com isso, eu vou tomar essa causa, por exemplo. Através da linguagem audiovisual. Tanto na educação física quanto na língua portuguesa, essa linguagem é trabalhada. Pode detalhar um pouquinho, prof, como que é? Sim, nós precisamos, por exemplo, se eu vou citar para vocês um movimento, um exercício físico, eu não posso dizer para você simplesmente, para você alongar a parte posterior da sua coxa, você precisa tocar a ponta dos pés. Eu posso tocar a ponta dos meus pés assim. Eu preciso demonstrar para vocês e fazer essa conexão do áudio, né? Dizer, olha, você vai tocar inclinando o seu tronco para frente, e do visual. Vocês percebem como aprimora aí essa linguagem. Isso porque essa narrativa ela tem também uma estrutura básica, que é essa que aparece para a gente agora, olha só. A narrativa audiovisual, geralmente, ela segue uma progressão temporal, que pode incluir a apresentação, desenvolvimento, clímax e resolução. Muito bem. Vamos continuar? Temos mais a respeito? Essa estrutura guia o espectador, porque afinal a narrativa precisa ter um início, meio e fim. Então, quando isso acontece, eu vou guiar o espectador, ok? Através de uma jornada emocional, como eu havia falado, e informativa, mantendo o interesse e criando significado, professor. Perfeito. Vocês podem estar se perguntando por que a gente está falando sobre essa estrutura. De repente, vocês vão produzir algum vídeo e pensaram só na parte do vídeo. Mas imagine você incluir a narrativa com esses elementos maravilhosos, com essa estrutura básica da narrativa, né? Pensando nos aspectos audiovisuais, nessa conexão com esses elementos. E ainda, olha só, outro ponto importante são os elementos visuais. As imagens são o coração da narrativa. Percebam que eu mostrei para vocês um vídeo, né, ainda há pouco, e pareceu desconexo, só um monte de imagem aparecendo ali. Mas a gente vai ver depois, quando a narração entrar nesse vídeo, como vai mudar completamente ali a percepção. E aí, nessa perspectiva, cada plano, ângulo e movimento da câmera, eles contribuem para contar a história e para criar esse clímax entre o espectador, né? Para o espectador poder entender qual foi a intenção do produtor, né? Quem pensou ali naquele vídeo. E aí, tudo isso está linkado aí com os elementos visuais. Muito bem, vamos continuar então. A composição visual, né? Afinal, se eu estou esperando uma narrativa com vídeo, eu tenho que ter essa linguagem visual, eu tenho que pensar nas cores, na iluminação, no enquadramento. Se eu quero, por exemplo, focar a emoção de um dos personagens, eu vou fazer um enquadramento mostrando essa emoção.
não é? Eles trabalham juntos para transmitir emoções, estabelecer a atmosfera e direcionar a atenção do espectador. Como eu disse, se eu quero focar a tristeza, por exemplo, de um personagem, eu vou lá e foco esse enquadramento, porque afinal, a depender do que eu quero, né, estabelecer ali, passar para o espectador, eu vou focar. Exato. E nós temos muitos conceitos, vou dizer, técnicos. Sim. Mas a gente precisa ativar um componente que você não vai aprender em curso de cinegrafia nenhum, em faculdade nenhuma. Talvez nem os maiores produtores tenham isso para te ensinar. É a sensibilidade. Perfeito. Você vai precisar, em determinados momentos, perceber, né, tentar capturar qual é a hora de pegar ali aquele foco, de fazer aquele foco. Ainda que eu não estou dispensando aqui o conhecimento técnico sobre. Sim. Eu quero ser um produtor de vídeos. Vai estudar, vai aprofundar, vai fazer um curso. Porém, essa sensibilidade, esse momento é o que faz toda a diferença, tá bom? Além desses elementos visuais, além da estrutura da narrativa, o som e o ritmo também são fundamentais. Olha só, o áudio ele vai desempenhar um papel, ele desempenha um papel crucial, incluindo ali os diálogos, a narração, a música e os efeitos sonoros. Portanto, concatenar, né, organizar as ideias é muito importante, é fundamental para a gente não ter, de repente, imagina, eu tenho, no vídeo que a gente mostrou, tem ali umas imagens, uma luz bem tranquila e ao fundo uma música de rock pesada. Não combina. Então, é preciso ter esse aspecto da sensibilidade para entender que música eu vou colocar ao fundo, o que eu pretendo transmitir ao meu público, né? Aqueles que vão assistir ali o vídeo, o que é que eu quero passar para eles. Então, eu vou linkar aí com o som e o ritmo. Quando eles, por exemplo, pensam num filme de suspense, geralmente quando começa aquela cena de suspense mesmo, aí vem uma música de fundo, né, professor? Exato. Que faz deixar ali, meu Deus, o que vai acontecer agora? Essa ideia de sensibilidade precisa estar na hora também do momento dessa produção aí da narrativa. Em que momento eu vou colocar o som? Não é, professor? Para poder combinar. E não é só no início. A gente tem lá na literatura o conflito. Sim. Que é aquele que deixa aquele ganchinho, assim, o quero mais. Clímax. O que vai acontecer depois? Perfeito. Então eu posso colocar esse fundo, né, esse final aí, falando do som e do ritmo. Pum! O que vai acontecer? E fica aquela dúvida, aquela expectativa, se o meu vídeo tem uma continuidade, é fundamental que eu crie aí esse aspecto, esse elemento do conflito, para que o meu espectador volte e assista novos vídeos, assista, quem sabe, quem vai produzir para alguma plataforma aí, o seu espectador curta o seu canal, ative lá o sininho e vire aí um seguidor, né? Exatamente. Temos mais ainda sobre narrativa, vamos continuar? O ritmo da edição, a gente acabou de falar sobre isso, com cortes e transições, cria o fluxo narrativo e influencia a percepção temporal da história, professor. Perfeito. A gente vai detalhar um pouquinho mais com o professor falando aí a respeito. Exato. Quando a gente fala assim na edição, é preciso ter ali em algumas cenas, né? Imagina que você vai filmar uma caminhada. Você não vai filmar o caminho todo. Coloca ali, ativa ali um time-lapse, né? Uma ferramentazinha que vai diminuir. Se a caminhada tem todo esse tempo, você vai deixar ela mais curtinha e mais acelerada. Perfeito. E aí, isso vai fazer toda a diferença. E olha só, um aspecto fundamental. Essa interatividade, ela é muito importante. Quando eu penso aí, nessa questão do som e do ritmo, eu tenho que lembrar também da inclusão, dos aspectos inclusivos. Aqueles que, porventura, não conseguem captar o áudio como eu estou transmitindo a vocês, a gente tem a inclusão, a gente tem os intérpretes de Libras, né? A gente tem a legenda, são elementos que fazem também a parte, são fundamentais para essa narrativa, tá bom? Perfeito. E aí a gente vai falar agora um pouco mais detalhado, eu falei aqui sobre os elementos do vídeo, sobre os elementos dessa narrativa, né? Sobre um pouco sobre o som e o ritmo, elementos importantes, mas qual narrativa eu devo colocar no meu vídeo? Como que eu vou construir essa narrativa, além dos aspectos técnicos, né? Vamos ao tipo de narrativa, então, prof. Vamos lá?
Então, nós temos aí, ó, podem ser lineares, ou seja, cronológicas, vão seguir uma sequência, ou não lineares, com flashbacks. Se a gente pensar, por exemplo, na literatura, a Clarice Lispector trabalha isso. Uma hora ela está no presente, uma hora ela está no passado, uma hora ela está no futuro. Então, basicamente, essa é a história não linear, né? Ou múltiplas linhas temporais ou experimentais. A escolha depende do objetivo e do público-alvo. Perfeito. Imagina que você vai fazer um vídeo sobre a sua comunidade, mostrando problemas que existem na atualidade, mas você vai precisar caracterizar, por exemplo, como era antes. Sim, professor, perfeito. eu não tenho esse acervo. Nós temos hoje a tecnologia, nós temos um acesso a uma infinidade de recursos que podem me ajudar a criar ali as imagens do antes, né? E aí trazer essas imagens para o depois, perfeito, ou para a atualidade. Então, é muito legal quando a gente fala nesse tipo de narrativa, a gente olhar para essa questão cronológica, né? Para essa questão atemporal. Então, é importante a gente ter em mente esses conceitos. E a linha final diz ali, a escolha depende do objetivo e do público-alvo. O que você pretende quando você vai produzir um conteúdo desse? Sim. Quem são as pessoas que você quer tocar? Você quer falar com as pessoas da atualidade? Você quer falar sobre um problema que já existia e persiste? Você quer falar de um problema que existia e que foi resolvido, que a gente não pode também só trazer o problema, né? Tem que trazer os aspectos positivos. Então, depende muito aí do qual é o teu objetivo e qual é o teu público-alvo com esse vídeo. E aí, quando a gente fala sobre objetivo, olha só, um aspecto importante dentro da narrativa que você vai colocar no seu vídeo é o propósito e o contexto. A narrativa ela pode servir diferentes propósitos. A narração que você vai colocar no seu vídeo, ela pode ter o objetivo de entreter, e aí, nesse objetivo de entretenimento, já vai ser algo mais solto, sim, algo mais desprendido de uma linguagem culta, né, com uma linguagem mais coloquial, sim, até mesmo para segurar ali o teu espectador. Pode ser com o objetivo de informar, e aí a gente já vai precisar de um tom mais polido, um tom sim, mais... Uma linguagem mais pensada, trabalhada. Perfeito, roteirizada. Não que as outras não precisem ser roteirizadas, mas algo mais estruturado. A escolha das palavras, não é? A gente não vai colocar ali qualquer palavra, por exemplo. Exato. E falando em escolha de palavras, se o teu objetivo for persuadir, aí você vai ter que ter uma atenção maior sobre a escolha dessas palavras. Perfeito. Você vai ter que criar ali laços para o teu espectador para agarrar ele pelos ouvidos, tá bom? E a gente tem outros objetivos ali, educar, inspirar. Para finalizar, olha, o contexto determina o tom, estilo e a abordagem narrativa mais adequados. Além disso, nós temos o engajamento do público. Olha o que diz aí, uma boa narrativa em vídeo cria conexão emocional, a gente já falou sobre isso várias vezes, mantém a atenção e deixa uma impressão duradoura no espectador, seja através de personagens cativantes, conflitos interessantes, o professor Paulo falou a respeito disso, ou mensagens relevantes. Bom, nós falamos até aqui sobre a narrativa e eu já quero trazer um ponto aí que pode, de repente, estar surgindo aí na cabeça de vocês. Como começar, professor, a produção do vídeo? Vamos lá. Deve-se buscar uma ideia central, né? O que queremos comunicar. O que eu quero fazer com esse vídeo? E aí, esse é o ponto de partida para a sua produção. Então, algumas perguntas são fundamentais para estruturar o teu projeto de vídeo. E a gente vai apresentar algumas delas para vocês agora, olha só. Então, na hora que estamos ali planejando a produção, perguntamos o que queremos comunicar. Que público pretendo atingir ou pretendemos atingir? O professor falou a respeito disso, ainda agora, né, a respeito do público-alvo, né? A depender do público-alvo, aí sim, a depender do que eu quero comunicar, eu vou pensar aí, ó, nos aspectos que vão ser atrativos para esse público, né? Se eu vou falar com jovens, talvez as cores, a linguagem dos jovens, eu preciso me apropriar dessa linguagem para eu poder comunicar com esses jovens. Imaginem que eu vou falar com senhores, com aqueles que já têm um pouco mais de idade. Eu não posso chegar usando a mesma linguagem dos jovens. Sim. Então, é importante ter esse filtro, né? Ativar esse filtro. Dependendo do público, eu modifico ali um pouco da minha linguagem. Organizar as ideias é fundamental. Olha só, o seu projeto ele deve ter uma estrutura. E a gente precisa pensar na introdução, no desenvolvimento e na conclusão ali, que é uma chamada para ação, dependendo do que a gente pretende com esse projeto. Temos alguns pontos importantes, vamos ver quais são. Alguns elementos são fundamentais para uma
produção exitosa, ou seja, né, que tem ali o atingimento do objetivo, e engajadora. Nós temos as imagens, que são importantes, as falas com a narração e até mesmo com a legenda. O professor Paulo falou também a respeito desse aspecto. E a trilha sonora, que nós já detalhamos a respeito disso também. Exato. Mas nós não vamos ficar só nessa parte teórica aqui. Eu trouxe para vocês a fala de um especialista, de alguém que produz vídeos, para a gente ter uma noção melhor sobre como produzir vídeos curtos. Vamos acompanhar? E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Mário André, eu sou professor do YouTube e eu tenho um canal de aulas de matemática e dicas também chamado Mariomática Matemática. Segue lá, hein? O meu objetivo aqui com vocês hoje é lhes dar algumas dicas de gravação, tá? Utilizando o celular. Então vamos a elas? Bem, pessoal, muitas vezes a gente se preocupa muito com aparelhagens modernas, né? Câmeras profissionais, mas aqui um celular te ajuda bastante a fazer os vídeos que você precisa. Por exemplo, vamos supor que você queira dar alguma dica, você vai falar alguma coisa muito rápida. Para esse tipo de vídeo, é importante que você coloque a câmera na vertical, certo? E aí, quando você colocar na vertical, você pode colocar de duas maneiras. Uma, você pode utilizar aqui a câmera frontal ou até mesmo a câmera traseira. Por quê? Porque a câmera frontal, muitas vezes, ela vai fazer a imagem que está na sua camisa, por exemplo, ela ficar espelhada. E aí fica meio contrário, fica meio ruim, né? Mas, no meu caso, que faço muita gravação de aulas, né? Aulas com mais de 10 minutos, por exemplo, é importante que a gente utilize a câmera na horizontal, ok? E aí, quando a gente vai utilizar esse tipo de gravação também, é muito importante também você perceber que a horizontal é muito boa quando você for gravar um ambiente. Vamos supor que aí na sua cidade você queira mostrar como é que é a sua vida no campo. Pô, legal. Então você vai colocar a câmera na horizontal ou na vertical? Depende muito do que você vai mostrar. Se você vai mostrar alguma coisa em específico, né? Um elemento, um objeto, um animal, por exemplo, você coloca aqui a câmera na vertical, tá? E aí você posiciona a câmera segurando com as duas mãos, cotovelos aqui perto do seu corpo, tá? Porque você vai ter mais estabilidade na hora de mexer a câmera, ok? Ela vai tremer muito menos. Se você quer mostrar, por exemplo, então, um ambiente onde você mora, onde você vive, você coloca na horizontal, tá legal? Porque aí você vai ter uma pegada bem maior do ambiente que você quer mostrar, beleza? Agora, olha só uma dica legal também. Aqui atrás de mim, você está vendo que nós temos aqui uma parede verde. Essa parede é chamada de chroma key. Por quê? Porque com essa parede eu posso te mostrar vários fundos, né? vários elementos, objetos diferentes. Vamos supor, então, que eu queira falar sobre equação de segundo grau e o gráfico da equação, que é uma parábola. Aí, na mágica, vai aparecer aqui ao meu lado, reparem, uma parábola. Vamos supor que eu queira dar uma aula onde eu vou exemplificar, tá certo? Eu vou ambientar no Egito. E aqui, como mágica, atrás de mim vão aparecer as pirâmides do Egito. Beleza, pessoal? Espero, então, que vocês tenham gostado aqui da dica e boa aula! Bom, pessoal, além das dicas que o professor Mário trouxe para a gente, trouxe mais algumas que aparecem na cartela aí para a gente agora, olha só, tá? Da nossa oficina de edição, né? Bom, uma dica valiosa, escolha um aplicativo gratuito e simples de edição de vídeo, né? Como CapCut, InShot, Canva, Vídeo, e vá testando as funções, vá fuçando, vá mexendo, né? Como cortar e juntar clipes, como adicionar trilha sonora, tente utilizar músicas regionais e trilhas livres de copyright, né? Para você não ter problema na hora de repente, divulgar o seu vídeo. Nós temos também como inserir aí os textos de legendas, busque utilizar palavras em inglês para ampliar o alcance da produção e também ajuste o volume e a velocidade. São dicas valiosas e, como eu disse para vocês, né? A narrativa, esses elementos organizados mudam completamente a visão que o nosso vídeo tem. E eu quero reapresentar para vocês aquele vídeo que apareceu ainda há pouco, mas agora com a narração. Acompanhem. Atividades físicas da roça. Amanhecemos nosso dia ouvindo o canto dos pássaros e animais da floresta. É como uma orquestra que nos acorda suavemente. Imagine o rouxinol
acompanhado do bem-te-vi, sabiá, tucano e outros por aqui. O macaco guariba canta ao longe, as araras que vão passando dá vontade de aplaudir. Então vamos ao igarapé com suas águas quentinhas, tomar um banho gostoso e ainda escovar os dentes. Caminhamos para a roça, sempre bem uniformizados, camisa de punho, calça comprida, inchada, teçado e uma bota 7 léguas. Chegando lá temos uma atividade física que não é moleza não. Sobe e desce os açaizeiros, na roçagem faz o rebolado da dança, faz arremesso de saca cheinha de macaxeira. Treina no arco e flecha, pescando no igapó, lançamento de arpão, no lombo do surubim, também do pirarucu. Rema com muito vigor, já vindo da pescaria, com o porão abarrotado, o caboclo fica animado. Não perde um tiro ao alvo na caça da paca ou do tatu. Se quiser fazer atividade física produtiva, vem pra cá, tô te esperando. Percebam como mudou completamente a estrutura do vídeo, né? Ficou uma pegada completamente diferente. Esse vídeo é baseado numa poesia autoral de um aluno do Mediado, tá bom? E você pode talvez estar se perguntando essa questãozinha que aparece aí. Tá, professor, mas o porquê, para que esse conhecimento é importante? Bom, a professora Milena vai responder para a gente. Vamos ver aí, por meio de vídeo, né, da produção de vídeos, nós podemos divulgar nossa comunidade, fazer marketing de negócios locais e fazer a produção autoral para canais digitais, não é isso, professor? Exato. E você pode também estar colocando na sua cabeça aí, professor, mas eu sou tímido, eu não consigo protagonizar um vídeo desses. Bom, você pode atuar aí como produtor, como roteirista, como narrador, o escritor e muito mais. Há muitas possibilidades a serem exploradas. Isso porque se nós pararmos para observar, olha só, com uma simples produção é possível aprender muito. Do ponto de vista, né, multidisciplinar, por exemplo, a produção ajuda a integrar conhecimentos de diferentes áreas para a criação de um produto midiático, um vídeo curto. Perfeito. Nós também temos o processo socioemocional. É possível promover a empatia, o trabalho em equipe, a valorização da diversidade cultural e, por fim, o momento prático pode-se desenvolver a habilidade de pesquisa, roteirização, filmagem, edição e comunicação. Se nós olharmos para o momento contemporâneo que nós vemos, né, nos permite conectar o conteúdo curricular à realidade e às culturas dos povos originários e tradicionais da Amazônia, os ribeirinhos, os quilombolas, os indígenas e os caboclos. Bom, turmas, nós esperamos que vocês tenham gostado dessa aula, tenham aprendido bastante. Deixamos a todos um forte abraço e até a próxima. Ficamos por aqui. Tchau, tchau.